Gente, eu estava sem áudio, me desculpem. Ai, gente, isso acontece nas melhores lives, né? Então, muito boa noite, bem-vindo ao bate-papo universitário. Agora liguei o áudio aqui. Estamos aqui hoje pelo Facebook, estava com saudade. Fizemos algumas lives pelo Instagram. Curta a nossa página no Instagram, né? Deixe seu like lá, compartilhe conteúdos muito interessantes, muito importantes, tá bom? E hoje nós estamos aqui com o nosso palestrante, um convidado muito especial, o doutor Henrique Pérez, ele que é advogado, formado pela Universidade Católica de Santos, e ele é professor, né, de processo penal, professor de penal e práticas penal, né? Então, nós vamos chamar ele aqui para dar o nosso boa noite do bate-papo universitário. Boa noite, professora. Boa noite, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, uma honra. Espero que seja proveitoso a todos que nos assistem. A gente que agradece aqui a sua disponibilidade de tempo, né? Sabemos que não é fácil, em pleno sábado à noite, mas diante de uma pandemia dessa, né, não tem... para sair fica complicado. É Mas, verdade. professor, hoje nós vamos falar de processo penal, né? Muitos que não são graduandos em direito, não são advogados. Eu gostaria que o senhor explicasse para essas pessoas que não sabem a diferença do direito penal para o direito processual penal. O senhor pode dar só um breve comentário aí, que muitas pessoas não sabem, pensam que é a mesma coisa. Bom, é uma satisfação falar com você, com seu público, aproveitar desde logo para mandar um abraço ao Dr. Mário Badures, que é da diretoria executiva da OAB de São Vicente, também para o coordenador do curso de Direito da UniBR, Dr. Eduardo Tagliaferro, pessoa com quem eu tive a honra de fazer o curso de Direito na Universidade Católica de Santos. Iniciamos em 1999, nos formamos em 2004. Portanto, dolosamente, estou entregando aqui a idade do doutor Eduardo, vosso coordenador. Fique a ele aí um grande abraço. No mesmo sentido, estender esse abraço também para o professor de Direito Penal da instituição, professor Marcelo Marcotti, pessoa que é meu amigo, estimo, tenho em grande conta, e sempre muito competente, e também a sua competência anda ao lado da sua simpatia e da sua animação. Com certeza esse é um grande diferencial, então fica aí o meu registro. E agradecer a vocês também pelo interesse em me ouvir. Daqui a pouquinho, obviamente, vamos falar aí sobre o livro, né, que está sendo lançado. Mas o direito penal e o processo penal realmente hoje tomou um protagonismo enorme no Brasil. Veja, antigamente ninguém conhecia quem eram os ministros do Supremo Tribunal Federal, quem eram os ministros do STJ, quem eram os desembargadores do TJ, quem era um juiz. Hoje nós temos um juiz, um ex-juiz, que ele é mais famoso do que muito jogador de futebol, que é o ex-juiz Sérgio Moro. Sim. Quem nunca, dentro de uma conversa formal ou informal, não citou o nome do ex-juiz Sérgio Moro? Então, o direito penal hoje, ele tem um protagonismo muito grande. Hoje, as pessoas sabem os 11 ministros do STF por nome e, por muitas vezes, não sabem o nome dos jogadores do seu time de coração. Então, o direito, ele está na crista da onda. O direito, ele realmente é uma profissão do futuro. Cada vez mais, as inter-relações humanas tornam-se mais complexas. Portanto, o operador do direito, seja juiz, advogado, promotor, delegado, defensor público, ele cada vez estão em voga, cada vez mais devem estar presentes. Tanto é que agora o pacote anticrime trouxe uma atualização que teria sido vetado pelo presidente Bolsonaro, e o Senado derrubou o veto, que os crimes praticados contra a honra por meio cibernético terão a pena triplicada. Então, isso é uma coisa absolutamente nova que nós, operadores do direito, devemos estar atentos. O direito penal, por seu turno, ele justamente aponta regras do bom conviver. O direito penal, ele é a última ratio, portanto, ele só entra em cena, só entra em jogo se as outras áreas do direito
não tiverem condições de dar uma contraprestação. Então, se não for suficiente o direito civil, não for suficiente o direito administrativo, não for suficiente o direito ambiental, na última ratio, na última instância, vem o direito penal para dizer, espera aí, para melhor conviver, essa regra que você violou configura uma ilicitude, configura uma antijuridicidade, e o Estado terei que te punir, até pelo efeito dogmático do direito penal, para que outras pessoas não reiterem esse tipo de conduta. Portanto, o direito penal, ele é uma carta, é uma codificação de bem conviver, onde as pessoas não podem violar aquelas regras ali estabelecidas, como, por exemplo, o famoso artigo 121 do Código Penal, matar alguém. Então, não mate alguém. Se você matar alguém, você vai incidir nesse dispositivo e o Estado vai instaurar o devido processo legal e você vai responder por esse fato, podendo ser absolvido ou condenado. Matou, mas matou por quê? Foi legítima defesa, por exemplo? Então, o Estado vai instaurar a persecutio crimes. Então, o direito penal, ele é absolutamente abstrato, ele é subjetivo, ele fica naquela codificação do não fazer. Enquanto o processo penal, ele são várias regras para demonstrar se aquele sujeito praticou aquele crime ou não, se ele é culpado ou não. Então, o processo penal traz, obviamente, o procedimento, traz as regras pelas quais o Estado vai submeter alguém ao devido processo legal para, ao final, termos um édito que pode ser condenatório ou pode ser absolutório. Portanto, o direito penal ele é absolutamente abstrato, enquanto o processo penal é esse caminho para tirar o direito penal dessa abstração e aplicar o direito penal na prática, naquele caso concreto. Muito bom. E o senhor citou aí os nossos queridos professores da UniBR, né? E eu quero agradecer também que eles super apoiam aí nosso projeto do Bate-Papo Universitário, né? Nossa parceira aí, que é a UniBR São Vicente. E quero agradecer aí. Quem não conhece, faz um tour lá pela UniBR, conhecer os cursos, né? E o professor também vai estar convidado aí a fazer uma palestra lá quando voltar o presencial, né, professor? Sim, vou, aceito com muita satisfação. É impossível passar em São Vicente, sobretudo nós que somos operadores do direito, que estamos sempre pelo fórum, e não passar na frente da UniBR, né? Então, tá ali numa das principais avenidas da cidade, sobretudo no final do dia, às vezes a gente sai das audiências por volta de 18h30, 19 horas, então ela está toda iluminada, com os alunos chegando para estudar, então realmente é uma energia muito boa que passa não só para nós que estamos ali transitando, mas para dar vida à cidade como um todo, é muito importante. Então, essa palestra presencial, por favor, chame que me farei presente, mas não deixe de chamar também o doutor Mário Badures para fazer a composição da mesa. Com certeza, doutor Mário Badures, olha, não tem nem o que falar, ele é vice-presidente da OAB de São Vicente, a qual faço parte aí da mediação, né, da comissão de mediação e práticas colaborativas. Para não esquecer, é muito nome. Então, ele está super convidado, vários projetos aí dentro do Bate-Papo Universitário, ele sempre apoia, então eu quero agradecer o professor Marcelo Marcotti, que ele fez aí os folders para nós, fez, né, o Logan do Bate-Papo, e o nosso querido professor Taglea Ferro também, que não tem nem palavras para falar o quanto que ele faz por nós. Então, vamos lá, professor. Vamos falar aí da sua obra, né, de processual penal, e prática processual penal, na verdade. E que o senhor aí vai mostrar aí o livro para nós, falar um pouquinho desse trabalho, que não deve ter sido fácil, né? Mas que está aí, está concluída. Eu quero parabenizá-lo já por esse trabalho, por essa obra, né, que é tão importante para nós graduandos de Direito. Sim, eu agradeço a oportunidade. O livro ele foi fruto de 2 anos de trabalho incessante.
Então foram 24 meses escrevendo esse livro, e o livro teve como objetivo realmente ser extremamente didático. Esse livro ele foi feito para o aluno que precisa compreender a matéria como um todo, ele foi feito para quem está estudando para a segunda fase da OAB, ele foi feito para o advogado criminalista na consulta diária, na consulta do dia a dia. Por quê? Porque sempre pensando na melhor forma de transmitir conhecimento, você sabe muito bem, o direito, por vezes, ele não é uma coisa tão simples. Você pega lá um professor Damásio, vai estudar lá um erro de tipo, um erro de proibição, teoria da imputação objetiva, vai ver lá as causas excludentes de licitude, causas de culpabilidade, excludentes de culpabilidade, e assim por diante. Por vezes, numa primeira leitura, não é tão simples para compreender. Portanto, devem existir mecanismos facilitadores para que o aluno possa ter uma visão global do direito e, a partir dessa visão global, a partir desse saber compreender, desse saber fazer, ele buscar um aprofundamento dentro do direito. Ninguém nasce sabendo. Então, a partir disso, o livro foi pensado exatamente nesse sentido. Dar uma visão global do processo penal, da técnica de aplicação do processo penal, e, a partir disso, possibilitar ao aluno que ele possa se aprofundar no estudo. Se você me permitir, eu vou dizer rapidamente como o livro está estruturado. Claro. Aqui, o livro está aqui, Prática Processual Penal, Doutrina, Jurisprudência e Prática. É um livro mais ou menos de 500 páginas, né? E ele foi lançado pela editora J. Mizuno. Tá? Se alguém eventualmente quiser esse livro autografado, bonitinho, pode me chamar lá no direct do Instagram, que eu tenho alguns, a gente combina direitinho para fazer o encaminhamento. Mas o livro, ele dividiu o processo penal em 4 pilares. Então, a primeira fase é o inquérito policial, então ali a gente traz todos os elementos do inquérito. A segunda fase nós falamos de processo propriamente dito. A terceira fase nós falamos de recursos, todos os recursos em matéria processual penal. E a quarta fase, a quarta etapa, nós falamos de ações autônomas de impugnação, que é o habeas corpus, mandado de segurança e revisão criminal, e da lei de execução penal. O que é o diferencial nesse livro? O que é o diferente nesse livro? Que após as explicações técnicas sobre a matéria, eu coloco várias peças, mas não simplesmente modelinhos que nós criamos para provas, concursos, não. Eu coloco peças que foram utilizadas por mim em processos reais. Então, o aluno que está estudando ali sobre inquérito policial, e ele verifica que dentro de um inquérito houve a apreensão de uma arma de fogo, por exemplo. Como ele faz para requerer a devolução dessa arma de fogo ao seu real proprietário? Obviamente, se tratar-se de uma arma regular. Então, dentro do livro, na parte de inquérito, tem um modelo de pedido de restituição de arma de fogo, pedido de restituição de veículo apreendido, pedido de instauração de inquérito. Então, e além disso, uma coisa bem interessante, que o pessoal gostou muito, é que no começo de cada capítulo, tem um QR Code. Ai, que legal. QR Code. Então a pessoa pode ir com o celular dela, vai abrir um vídeo, que eu dou uma mini aula sobre aquele capítulo e eu conto um caso concreto. No primeiro capítulo, eu conto um caso concreto de uma advogada que teoricamente foi indiciada num inquérito por apropriação indébita de honorários advocatícios. Ela me contratou, eu fiz a interposição de um habeas corpus, apontando como autoridade coator o delegado de polícia que instaurou o inquérito, e esse habeas corpus ele foi provido pelo juiz de direito, pelo juiz de piso, e o inquérito policial ele foi trancado na origem. Então eu conto esse caso nesse vídeo do QR Code, e esse caso que eu conto, a peça integral está no livro. Então a pessoa, além de me ouvir contando a história de um caso concreto, ela vai ter acesso integral à peça. E essa metodologia ela é repetida em todos os capítulos. Então, na parte de processo, nós vamos colocar peças que são relacionadas a processos.
Resposta à acusação, memorial de defesa, alegações finais, pedido de revogação de prisão preventiva. Na parte de recursos, temos também os recursos, apelação, recurso em sentido estrito, correção parcial, embargo de declaração. E no final, que são as ações autônomas de impugnação e lei de execução penal, nós trazemos os modelos de habeas corpus, mandado de segurança, revisão criminal, pedidos de progressão de regime, pedido de livramento condicional, que são questões inerentes à execução penal. Então, o livro está estruturado, o diferencial do livro é a sua estruturação metodológica para que a pessoa possa ter uma visão global do processo penal, começo, meio e fim, faça um mapa mental dessa disciplina. Quando ela for fazer uma prova de OAB, ou quando ela for fazer, por exemplo, uma peça, ela já vai saber se posicionar. Onde que eu estou? Qual é a peça? Qual é a tese? Então, o livro traz essa amplitude para o leitor. Mostra de novo o pessoal que está entrando agora para ver o seu livro, né? Olha, gente, esse é o livro do professor, doutor, né, Henri Pérez, Prática Processual Penal. Nossa, eu já quero esse livro, já quero. Eu ainda estou no 6º semestre, então, para mim... Vai ser ótimo, vai ser ótimo. Umas páginas legal. Aí. Colegas aí da Faculdade de Direito, comprem esse livro aí, olha. E sem contar que tem um detalhe, ele foi prefaciado pelo doutor Otávio Borba de Vasconcelos Filho, que foi o grande promotor do júri por mais de 30 anos na comarca de Santos. Nossa. Então, o doutor Borba, ele tem mais de 2.000 acusações no Tribunal do Júri. Ele foi promotor do júri em Santos por mais de 30 anos e o prefácio é do Dr. Borba. Então, o livro está muito legal, muito interessante. Olha, parabéns, professor. Sabemos que não é fácil, né? Não foi fácil essa jornada aí de 2 anos, né? Faz tempo que o senhor concluiu essa obra, não? Essa obra ela foi concluída mais ou menos no meio do ano passado, para o final do ano passado, agosto, mais ou menos, setembro, e aí nós assinamos o contrato com a editora Mizuno, que é uma editora aqui de São Paulo. Conheço. E mais ou menos a editora Mizuno tem o mesmo padrão assim da Jus Podium, que é mais conhecida aqui em São Paulo. E aí eu assinei o contrato com a Mizuno mais ou menos em agosto, setembro, e aí começou o processo de editoração, correção, eles fazem uma correção ortográfica, gramática, tem um conselho editorial que aprova ou não o texto. Então o livro ele realmente tem uma qualidade muito grande, que ele foi aprovado por um conselho editorial, nós fizemos 4 ou 5 revisões no livro até chegar ao trabalho final. Então, o pessoal pode conferir que acredito que o pessoal vai gostar bastante. Então, essa obra nasceu bem na pandemia, né, professor? Não, eu comecei a fazer esse livro em novembro de 2018. Novembro de 2018. E eu acabei o livro mais ou menos em agosto, setembro de 2020. Mais ou menos 2 anos. Foi quando a editora se interessou, fizemos as tratativas e aí eles começaram a fazer a parte da editoração do livro. Legal. Ô, professor, parabéns, viu? Olha, e professor, qual foi a maior dificuldade de escrever essa obra aí, pensando nos graduandos? Bom, a maior dificuldade é que o direito hoje ele está praticamente um organismo vivo. Então, veja você, vamos pegar aqui como, por exemplo, o artigo 226 do Código de Processo Penal, que trata do reconhecimento pessoal. Então, o Código de Processo Penal, ele regulamenta um procedimento para reconhecimento pessoal. Sequer consta da lei reconhecimento fotográfico. Reconhecimento fotográfico não tem previsão legal. Entretanto, reconhecimento fotográfico ele tem sido tolerado, observando as mesmas regras do reconhecimento pessoal. Então, veja, eu terminei de escrever o livro e aí, logo depois disso, o STJ disse que o reconhecimento fotográfico ele não serve
para condenar uma pessoa com base exclusiva no reconhecimento fotográfico. Então, você termina de fazer uma situação e aquele precedente já é superado. E aí você tem que voltar para o computador para poder fazer uma atualização. Outra coisa, o caso do artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal. Então, veja, o pacote anticrime, ele trouxe agora esse parágrafo único dizendo que o juiz de direito ele deve revisitar a prisão preventiva do réu a cada 90 dias para mantê-la, para renová-la ou para revogar essa prisão. Então, o juiz ele tem a obrigação de ofício de rever aquela prisão para mantê-la ou para revogar a prisão. Então, isso foi uma inovação. Só que a gente vê na prática que esse prazo de 90 dias ele não é um prazo peremptório. Passou os 90 dias, o juiz faz um despacho dizendo que está com excesso de trabalho, etc., e ele renova a prisão, a bem da verdade, quando quer. Com 100 dias, com 200 dias, com 300 dias, e não tem qualquer repercussão. Então, obviamente, que nós fizemos uma crítica em cima disso, porque a lei federal, o Código Penal é uma lei federal. E você, como estudante de direito, os estudantes de direito que nos ouvem, sabe que inobservância de lei federal causa uma nulidade. Essa nulidade poderá ser absoluta ou relativa, mas a lei federal está sendo negada. Tanto o é que a negativa de lei federal fundamenta a existência e a interposição do recurso especial. O recurso especial no STJ e o recurso extraordinário no STF existem apenas em função da uniformização da lei federal e da lei constitucional. Recurso especial, recurso extraordinário servem para uniformizar precedentes. Então, esse artigo 316, parágrafo único, não estava sendo aplicado. E aí veio o caso emblemático do HC do André do Rap, que ele foi solto... Eu ia falar isso, professor. Eu ia falar, é o caso do André do Rap, porque a gente fez uma live com o professor Eduardo Tagliaferro, né? E foi sobre o André do Rap também. Eu ia falar isso. Então, a gente fica na memória, embora a gente, né, tenta guardar tudo, mas não é tudo que a gente consegue guardar. Mas aí eu ia falar, mas você já tocou no assunto. Portanto, o STF, por meio do ministro Marco Aurélio, concedeu uma liminar justamente com base nesse artigo 316, parágrafo único, dizendo não, a visão ela não foi revisitada dentro de um prazo de 90 dias, portanto, ela tornou-se ilegal, conceda o habeas corpus para colocar o paciente em liberdade. Então, veja, respondendo a você com a mais absoluta honestidade, a maior dificuldade em escrever o livro foi ter que ficar atualizando o livro durante o tempo que eu estava escrevendo. A obra sequer estava finalizada e eu tinha que revisitar a obra constantemente para fazer atualizações. Então, isso foi uma coisa que demandou bastante tempo. Às vezes você faz uma construção de um raciocínio em cima de um determinado posicionamento e na semana seguinte muda aquele posicionamento. Então, você escreveu 4 ou 5 páginas que não servem mais para nada. Precisa ser corrigido, atualizado. Então, a minha maior dificuldade nesses 2 anos foi fazer as adequações acerca do pacote anticrime e as atualizações de precedentes que vieram se sucedendo durante o tempo que nós elaborávamos o manuscrito. Essa foi a maior dificuldade, com a mais absoluta certeza. E pensando nos graduandos, foi essa elaboração assim bem facilitada, com mapas mentais, QR Code, né? Que isso é muito importante, porque só de você colocar ali o celular, o QR Code, e assistir uma videoaula, para nós, graduando em Direito, é importante, né? Porque a gente agrega conhecimento. Eu sempre tive, na verdade, vou até te fazer uma confissão aqui, dizem que a confissão é a rainha das provas em matéria processual penal, vou te fazer uma confissão. Por meados de 2018, eu criei um canal no YouTube e eu nunca gostei muito de exposição, eu achava que era uma coisa de moleque. Nossa, YouTube? Não, que isso?
Mas eu acabei criando um canal no YouTube para me comunicar com meus alunos, para evitar repetições. Então, às vezes o pessoal perguntava, nossa, como é que é aquela regra mesmo no TCC? Como é que é aquela questão da BNT? Poxa, você falou sobre aquele negócio da ação penal, como é que é mesmo? Então, na verdade, eu criei um canal no YouTube para evitar essas repetições, comecei a postar alguns vídeos lá. O pessoal adorou, eu também acabei gostando dessa forma de me comunicar com os nossos alunos. Hoje o canal está chegando em 11 mil seguidores, tem quase 2 milhões de visualizações o canal, e o que é interessante é que esse livro ele é completamente conectado com a internet. Então, não só os 4 QR Codes com as aulas que nós colocamos, muitas vezes, quando eu estou dando uma explicação dentro do livro, eu faço referência a um vídeo que está no meu canal do YouTube. Então, eu coloco em nota de rodapé e a pessoa pode estar lendo o livro. Por exemplo, como é que eu faço para saber qual é o tipo de ação para o tipo de crime? Exemplo, artigo 157, roubo. E aí, qual que é o tipo de ação? É ação penal pública incondicionada? É ação penal pública condicionada à representação? É ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça? É uma ação penal privada? Qual é o tipo de ação penal privada? Personalíssima, exclusiva, subsidiária da pública? Então, são muitos desdobramentos. Então, quando eu entro em determinados assuntos no livro, como, por exemplo, ação penal, eu coloco na nota de rodapé o link do vídeo. Então, a pessoa pode assistir o vídeo com as minhas explicações, vídeo esse que está disponível no YouTube, e fazer a leitura. Isso agora, facilita, né, professor? Facilita muito o entendimento, o raciocínio do graduando, né? Acho que não só do graduando, às vezes até de um advogado recém-formado também, que não tem na prática, né? E vai em busca de, assim, fazer que nem eu, quando me formar, eu estou em dúvida ainda. Eu não sei se eu quero ir para o penal, se eu quero ir para o civil. Eu não sei. É interessante que no nosso livro nós falamos sobre o procedimento do Tribunal do Júri. Falamos brevemente sobre o procedimento do Tribunal do Júri e isso é feito uma tabela, artigo por artigo e cada fase procedimental para facilitar. E colado na nota, nós temos um júri completo que nós fizemos no Fórum de Santos, foi todo filmado e todos os vídeos desse júri, eles estão lá no canal do YouTube disponível para quem quiser assistir. Então tem um introito, como é que o advogado faz a introdução para começar o júri, como é que são debatidas as teses aos jurados, até o desfecho final. E o réu, nesse caso, ele foi absolvido por negativa de autoria. Os jurados reconheceram que não foi ele que praticou o delito. Então essa interação entre o livro, o YouTube, entre a teoria e a prática, pode ajudar muita gente. Então, esse foi o foco, facilitar a vida do estudante. Muito importante isso que o senhor falou, porque o Bate-Papo Universitário está com um projeto, inclusive o Dr. Mário Baduris, né? Está dentro desse projeto, do Tribunal do Júri Online. Um simulado, né? Que a gente quer fazer aí junto com os graduandos aí. Então, ele está dentro desse projeto também. E achei interessante que eu vou lá correr para assistir na sua página. Fala para os nossos aqui live espectadores a sua página no YouTube. No YouTube, o pessoal pode procurar lá. Fala Tribunos com Henrique Pérez. Fala Tribunos com Henrique Pérez. E aí já vai aparecer uma infinidade de vídeos. Estamos chegando já em 400 vídeos sobre penal, processo penal e prática penal. E está sendo muito legal. O pessoal está dando uma boa resposta, está ajudando muita gente, que é o nosso objetivo. Poxa, muito legal mesmo, professor. Até eu vou assistir lá umas lives. É muito bom aprender, né? Sempre agregar conhecimento. E quando você estava na graduação, se tivesse toda essa estrutura, professor, tudo isso que o senhor tem hoje, que o senhor nos oferece, né, para nós graduandos, o senhor acha que teria ajudado muito? Lógico, teria, né, ajudado muito, mas seria bem diferente, né? Olha, eu digo a você o seguinte, quando eu fiz o curso de Direito, comecei a cursar Direito em 1999, era completamente diferente.
Não, praticamente a internet, ela estava engatinhando, estava no começo a internet. Então, assim, o único site jurídico que existia na época chamava-se Jus Navegandi. Então, você ainda achava alguma coisa no Jus Navegandi, mas era pouquíssima coisa. Então, assim, quem queria estudar direito penal, processo penal, tinha que se debruçar em cima de Damásio e Mirabete. Não tinha outro caminho. Depois de alguns anos, 2002, 2003, aí começou a aparecer Capês, começou a aparecer NUT. Então, assim, você estudar a linguagem do professor Damásio é da sua época, da década de 70. Por mais que o livro esteja atualizado, é um outro tipo de linguagem, é mais difícil a compreensão. Então, assim, hoje você tem uma infinidade de fontes. Por exemplo, você vai estudar direito penal com o Mirabete, que é um dos doutrinadores que eu mais gosto, e não está conseguindo compreender linguagem difícil, linguagem densa. Você vai no Capês, você vai no Guilherme de Souza Nucci, você vai no Rogério Sanches, você vai no Renato Brasileiro, você vai no Fábio Roque, que também é um outro professor muito bom, que tem canal no YouTube, ele é um juiz federal. Então você tem uma série de fontes, você não está mais adestrito, por exemplo, a Maria Helena Diniz, que é muito bom, mas claro que demanda um esforço intelectual muito maior para você compreender. Sim. E eu tenho comigo essa matriz. Eu sempre falo isso, eu defendo essa bandeira. Qual seja, o estudante ele tem que começar de forma mais simples. Vai nos resumos, vai nas obras menos densas. Poxa, mas você está dizendo que eu não tenho capacidade? Não, não é isso. Vamos fazer uma analogia. Um halterofilista, um cara fortão, ele não começou lá pegando os maiores pesos da academia. Ele começou pegando os pezinhos pequenos, treinando, evoluindo, ganhando musculatura, até chegar a um ponto de pegar grandes pesos. A mesma coisa é o estudante de direito. Ele tem que começar nos resumos, nos artigos científicos, compreendendo, tentando ter uma visão global da matéria, chegando ao ponto de, nossa, finalmente eu compreendi. Busca e apreensão no processo penal, ela tem todos esses desdobramentos, todas essas formalidades, começa com um pedido do delegado, tem que ter um parecer do Ministério Público, um deferimento fundamentado do juiz. A partir disso, tem um auto de busca e apreensão, um mandado de busca e apreensão, tem os policiais que vão fazer essa execução desse auto, depois deve ter um relatório circunstanciado. Então, isso é um celeiro de nulidades. Não adianta você pegar um livro de 2.000 páginas, vou começar por ele. Calma, começar pelo básico. Começa no resumo, estuda, compreende, ganha musculatura. Quando você já estiver sabendo um pouco sobre cada assunto, aí você vai se aprofundar. Por exemplo, no Auri Lopes Júnior, que para mim é o melhor professor de processo penal do Brasil. Tem um livro incrível que chama Curso de Processo Penal, mas é um livro denso. E aí você vai nesse livro denso para você ganhar musculatura e se aprofundar. Então, na nossa época, não tinha nada disso. Você tinha que meter as caras, o aluno que conseguia compreender um pouco mais ajudava os que tinham dificuldade, e assim a gente ia melhorando nossa técnica no direito. Mas era sofrido, era sofrido. Eu imagino, eu imagino. Eu, quando entrei no curso de Direito, com 4.7, 4.8, velhinha já, velhinha. A minha filha é da mesma classe que a minha, né? A Maiara, que ela fica aí nos bastidores. E se não fosse ela, eu teria desistido, porque eu achei muito complicado quando comecei a ler uns livros que eram citados, e eu falava, nossa, eu não entendo nada, essa linguagem para mim está muito difícil. Eu estudei há 20, 30 anos lá atrás, né, professor? E depois, para você retornar, assim, começar, é difícil. Então, assim, eu tenho do Nucci, né? Eu gosto muito do livro do Nucci. Ainda acho um pouquinho complicado ainda, que eu tive vendo um outro, eu não me recordo o nome agora, que a minha Maera falou. Eu, para gravar nome, sou terrível. Aí, achei mais fácil. O de civil lá teve o Carlos Roberto Gonçalves, que é uma linguagem que eu adorei, amei, parece que eu comia o livro assim, porque eu entendia
com facilidade. E eu pensei que era só comigo isso, e fui conversando com os colegas, né, da mesma idade que a minha lá, que a minha classe ela é bem diversificada, e fui ver que eles também tinham essa dificuldade. Eu falo que a pandemia ela veio para melhorar, porque nós tivemos muitas aulas gratuitas na internet, muitos cursos gratuitos na internet. Então, os professores se reinventaram, né? Deram essa base para a gente aí estar assistindo videoaula, explicando. Tinha antes, mas não tanto quanto hoje. Eu Sim. acredito que hoje dobrou, triplicou. Então, eu acho assim que melhorou muito a vida do estudante, não só para a área do direito, como para a medicina, como para a enfermagem. Eu acho que melhorou muito. A moça, como a Tatiane comentou ali, estou lendo Juarez Tavares, que é um mestre, ele esgotou o assunto do crime culposo, que é algo assim que não é muito estudado no nosso direito penal, né? Então, o Juarez Tavares, ele traz a doutrina, a estrutura do crime culposo, que é uma coisa muito legal. Então, é isso. O direito está sendo popularizado. Mas o que você disse é interessante porque eu, enquanto professor, atualmente eu sou professor da Unip Santos, antes da pandemia nós tínhamos 1.300 alunos só no curso de Direito, 1.300 alunos só no curso de Direito, e tem várias turmas que eu tenho alunos sexagenários, tenho alunos com 60 anos, alunos com 70 anos, alunos com 40, 50 anos, tem um monte. Então, não interessa a sua idade, você tem que buscar. Eu até uma questão que eu sempre digo aos meus alunos, e eu sempre faço de forma provocativa, e agora eu vou te provocar também, o maior desejo de um professor, do fundo do meu coração, eu digo a você, é que os seus alunos possam superá-lo um dia. Nós, eu, Marcotte, Tagliaferro, todos os professores, eles passam o conhecimento com o maior carinho do mundo, com a maior atenção do mundo, com a maior calma do turno, para que os alunos possam se desenvolver e possam superar os professores. Mas eu sempre digo aos meus alunos, em tom de provocação, eu gostaria muito que todos me superassem, mas eu não vou parar de estudar. Eu vou continuar estudando. Então, é a competição da vida real. Você vai estar competindo com pessoas que não vão parar de estudar. E nem você falou, nossa, eu estudei lá atrás, voltei agora, mas você nunca pode parar de estudar. O direito é um organismo vivo. Você viu, como eu comentei, que durante o tempo que eu estava escrevendo meu livro, eu tive que voltar no livro e fazer várias atualizações. Então, não tem como. Nós, operadores do direito, temos que estar atentos aos precedentes, às alterações legislativas, criar as teses, e não cabe, não faz parte da vida de quem é operador do direito parar de estudar. Porque se você parar de estudar, o outro que vem do seu lado ou que vem atrás de você vai te engolir. É verdade, professor. Eu falo assim que hoje as faculdades, né, privadas, elas estão acessíveis, né? Antigamente, há alguns anos atrás, era difícil para uma pessoa da classe baixa, média, fazer um curso, né, de graduação por questão financeira, não porque não quis, né? Então, eu acredito que hoje está muito mais acessível, a condição está um pouco melhor, não digo que está bom, mas está mais acessível. Que nem a faculdade, a UniBR, eu achei o valor do curso acessível para mim, né? Então, a primeira cidade do Brasil, a primeira faculdade da primeira cidade do Brasil, a primeira a ter o curso de Direito. Então, a gente era a primeira turma. Eu falei, eu quero fazer parte dessa primeira turma, né? Então, eu acredito que muitos colegas também que estavam próximos estavam com o mesmo pensamento. Também não tem idade, né? Para estudar, não tem idade. Eu fui muito ousada, professor, quando eu entrei no curso de Direito.
Eu, até o pessoal tirava sarro de mim, porque eu entrei na comissão de mediação da OAB São Vicente, eu já fiz curso de justiça restaurativa, fiz mediação, então, assim, eu fui muito ousada fazendo a faculdade. Eu falei, gente, será que eu tô louca? Mas eu aprendi tanta coisa que me interessou, foi bom para mim, que mudou o meu raciocínio, então eu acredito que muitas pessoas falavam, não, você tá doida, tem que fazer só a faculdade. Mas eu fui ali interagindo, conhecendo todo mundo, conheci o doutor Mário Badures, conheci o presidente da OAB, conheci todo mundo, então fiquei ali conhecido. Mas você vê que nós, ousados, aqui movemos o mundo. Por exemplo, eu não nasci numa família abastada. A minha cidade não tem faculdade de direito, não tem uma primeira turma de direito. Eu sou nascido em Cubatão. Eu nasci em Cubatão, mesmo com todas as dificuldades, pegava ônibus 6 horas da manhã todo dia para vir para a Católica, para fazer direito. Os livros eram caros, não tem nenhum advogado na minha família, eu sou o primeiro. Então, Parabéns. quando eu fui fazer direito, o pessoal falou assim: você é maluco? Você está louco? Todo mundo da nossa família trabalha em área industrial. Todo mundo trabalha em Cubatão na área industrial. Você tem que ir lá trabalhar na área industrial também. Eu falei, não, mas eu acho que eu tenho a ver, não, mas isso não vai dar certo, você não vai conseguir. Eu falei, não, vou conseguir. Consegui terminar o curso de Direito, montei um pequeno escritório lá na cidade de Cubatão. Que legal. Fiquei trabalhando em Cubatão de 2005 até 2015. Eu mantive escritório por 10 anos em Cubatão. E aí depois eu consegui transferir meu escritório para a Avenida Ana Costa, aqui em Santos. Agora meu escritório fica ali próximo ao prédio da MSC. E eu moro em Santos desde 2010. Eu me casei em 2010 e vim morar em Santos. Então, como você disse, não é fácil para ninguém. Você teve a dificuldade um pouco de começar tarde o curso. Eu tive a dificuldade de nascer numa família com CNPJ fraco. Era uma família amorosa? Era, mas Isso é importante. o CNPJ fraquíssimo. Então, se eu não me virasse, se eu não desse meu jeito para estudar, se eu não desse meu jeito para passar na prova da OAB, eu sabia que passar na prova da OAB era fundamental. Ou eu passava, ou se eu não passasse, aqueles 5 anos que eu estudei direito, iam me levar para onde eu não queria ir, que era a área industrial. Com todo o respeito àqueles que trabalham na área industrial, mas eu fiz os 5 anos justamente para não ir para a área industrial. E se eu fracassasse na prova da OAB, eu ia ter que arrumar um emprego, que eu sou formado em eletricista no Senai, eu fiz elétrica no Senai, fiz técnico em eletrônica na Escola Técnica Federal, e eu ia ter que trabalhar na área industrial, com elétrica ou eletrônica. Então eu fiz a prova da OAB, passei de cara, montei um pequeno escritório em Cubatão, ele foi progredindo, comprei uma sala bem maior em Cubatão 2 anos depois que eu comecei a advogar, e aí fui galgando e consegui montar meu escritório em Santos, e graças a Deus hoje a gente atende aí clientes praticamente no Brasil inteiro. Então, é uma coisa que dá muita satisfação. E eu sempre falo, o pessoal fala, você está abastado, você é santista. Eu falo, eu não sou santista, eu sou cubatense. E como cubatense, eu conquistei algumas coisas, quero conquistar algumas outras, e é isso aí, a gente não pode esperar que ninguém faça por nós. Nós temos que arregaçar as mangas e fazer. Somos nós, pessoas ousadas. Parabéns, professor, parabéns aí pela sua jornada, né? Eu acredito que quando a gente coloca fé e foco, né, e determinação, a gente consegue alcançar o objetivo final. O professor, lá vamos descontrair um pouquinho, lá na sua, quando você estava estudando lá na faculdade, onde que o senhor sentava? Na frente, no meio, no final? Conta para nós. Então, eu sentava na frente porque eu tinha um problema de miopia, eu usava óculos, então já do meio para o final da sala eu não conseguia enxergar a lousa. E eu fiz uma cirurgia, né, nos olhos, e aí eu consegui tirar a miopia, parei de usar óculos, hoje eu enxergo perfeitamente, graças a Deus,
mas sentava na frente por isso, porque eu não conseguia enxergar o quadro negro. Porque a Mas maioria, não era da turma do fundão, não. a maioria que a gente pergunta aí, alguns juízes, fala tudo sentava no fundão. Eu falava, nossa, eu vou sentar no fundo. Mas eu sento no meio, então sentava, né? Agora estamos em aulas virtuais. Ô, professor, e além do YouTube, tem mais algum projeto? Você tem Instagram também, né? Sim, só quero fechar a ideia que eu comentei lá de Cubatão, pegar ônibus, às vezes chegava todo molhado na faculdade, foi uma luta muito grande. Contei um pouco essa trajetória para que possa servir para as pessoas como motivação, Sim. Como incentivo. Hoje muitas pessoas elas se trancam em si mesmas e dizem, eu não vou conseguir, eu sou um coitado, eu moro aqui numa comunidade. Não interessa onde você mora, se você mora na comunidade, se você mora em Cubatão, que nem eu morava, não interessa. O que interessa é a tua força de vontade. Hoje, você pode entrar no Google e baixar um livro de direito penal, um livro de processo penal grátis. As editoras, elas disponibilizam as versões mais antigas de 2015, 2016, integralmente em PDF para você baixar. É claro que tudo que está ali não dá para você estudar, mas grande parte dá para você estudar. Então, que isso aí sirva como incentivo para você buscar todos os seus objetivos. E só quem pode colocar limite no teu objetivo é você. É verdade. Se você deixar alguém te influenciar, a culpa é sua. Se você deixar alguém te humilhar por falta de conhecimento, a culpa é sua. Você tem que buscar sempre evoluir. Tem um ditado, e agora não lembro qual que é a origem, mas diz assim, para que alguém suba nas suas costas, a primeira atitude é sua. Você tem que se abaixar. Então a pessoa só vai montar nas suas costas se você se abaixar. Então que isso aí sirva de motivação para vocês que me ouvem. Então, nós temos hoje o livro, né? Ele está sendo vendido tanto pela editora Mizuno, a pessoa pode entrar no site da editora Mizuno, www.editoramizuno.com.br, e a Mizuno vai entregar na sua casa em 3 dias, são fantásticos nesse sentido, é muito rápido. Ou, se você for aqui da Baixada Santista, da região, você pode me mandar um direct lá no Instagram, que é o hperes.advogados, combina comigo. Comigo o livro fica um pouquinho mais barato do que com a editora. Eu vou fazer uma dedicatória para a pessoa passa lá no meu prédio comercial, lá no meu escritório, para retirar o livro. Tá? Então temos o livro, o Instagram, tem o meu Instagram do escritório, que é o hperes.advogados, tem o Instagram do Fala Tribunos. O que é o Fala Tribunos? Fala Tribunos surgiu a partir dos vídeos que a gente faz para o YouTube, para ajudar os nossos alunos. Eu sempre começava os vídeos com esse bordão. Falava, bom dia, fala tribunos, e o pessoal ficou, e aí tribuno, e aí tribuno, e aí tribuno. Então a gente acabou criando uma plataforma que é a www.falatribunos.com.br, e essa plataforma está reunindo diversos cursos online, no estilo EAD. Então, já temos um curso lá, que é o curso de Ciências Penais. Esse curso de Ciências Penais é uma história incrível, uma história fantástica. Um professor de Vila Velha, Espírito Santo, lançou um livro sobre direito penal, parte geral. Um cara fantástico, o nome dele é Luciano Félix, pela editora Lumen Juris. E esse Luciano, ele viu o meu livro no meu Instagram, começamos a conversar pelo direct, começamos a fazer algumas conversas por telefone, fizemos algumas lives, tivemos uma química muito legal do ponto de vista jurídico e resolvemos montar esse curso. Então, o Luciano, ele fez a parte do direito penal, que ele tem um livro de direito penal, parte geral, falando sobre os princípios do direito penal, sobre o conceito analítico de crime, das penas, progressão de regime e do sistema trifásico de aplicação de pena. E eu falei da parte processual penal, princípios do processo penal, sistemas processuais penais, prisão preventiva, pacote anticrime. Então, nós nos reunimos online e criamos o curso de Ciências Penais. Então, para quem vai fazer prova de OAB, quem quer se atualizar, o aluno que quer colocar em dia os estudos nessa matéria, esse curso ficou muito legal e está lá no site www.falatribunos.com.br.
e são todos cursos extremamente acessíveis, e o conteúdo é eterno. A pessoa comprou, ela pode assistir hoje, daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, e nós sempre estaremos atualizando esse conteúdo. Então tem o curso de Ciências Penais, tem o curso Primeiros Passos da Defesa Criminal, que eu fiz com a defensora pública Simone Lavelli, que é uma mulher, mãe, professora, defensora pública, que eleva o nível da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Ela conhece muito o direito penal, processo penal, e eu fiz em conjunto com ela Primeiros Passos da Defesa Criminal, e tem um outro curso que é o Tribunal do Júri. Então tem mais de 40 aulas sobre Tribunal do Júri, para quem tiver interesse. E o que é legal é que esse Fala Tribunos, ele é baseado na ideia do parla. Então, se você entrar no site, você vai ver. Por que parla? De onde saiu isso? Parla quer dizer fale, fala em italiano. Porque quando Michelangelo terminava de esculpir as imagens em mármore, aquelas imagens, aquelas estátuas fantásticas, que até hoje estão lá em Roma, no Coliseu, e por toda a cidade de Roma, Michelangelo dizia, parla, parla. Então, a única coisa que nos divisa das estátuas de mármore do Coliseu é o falar. Então, esse site, o www.falatribunos.com.br, vem dessa ideia. Parla, fala, consiga, vá atrás de todos os seus sonhos e realize. Então, está sendo montado agora um curso de criminologia, em parceria com o delegado lá do Guarujá, é o doutor, professor Wagner Camargo, para ajudar o pessoal nos concursos de carreira policial. Estamos montando um curso sobre medidas cautelares no processo penal. Tem um outro curso da professora Carmen, que será sobre prática trabalhista. Então, a plataforma, daqui para o final do ano, vai ter muitos cursos, e o legal é que preços acessíveis. Está recheado, né, professor? Não importa qual é o curso, vai custar sempre R$ 99,00. Olha, preço acessível mesmo. Espero que todos os colegas aí da UniBR e das outras faculdades possam estar assistindo aí. Professor, nossa, que maravilha. E convido também esses professores que o senhor citou aí, como o professor Luciano, o doutor Luciano, doutora Simone, né? Possa fazer uma live aqui conosco do bate-papo universitário. O convite está feito aí. Só falta o sim, né? Olha, pelo Luciano Félix, eu posso até falar que ele é muito animado. Se você chamar ele, ele vai aceitar para o próximo sábado. É animação pura. Agora, acho que faz bem você colocar na agenda, convidar a professora Simone, ela é fantástica, realmente para dar um apoio, para dar uma motivada na mulherada, porque ela é uma mulher, ela é casada, ela tem filho, mesmo assim ela é uma defensora pública, ela atua na área criminal, ela cuida da casa dela, cuida do marido dela, e eu nunca vi a professora Simone reclamar de nada. Ela é uma super profissional em todas as áreas. Então, eu acho que o convite deve ser feito sim, porque isso vai motivar muitas outras mulheres. É possível passar num concurso público, atuar na área criminal, ser competente e galgar o reconhecimento e a respeitabilidade de toda a sociedade. Isso é muito importante. Porque às vezes a gente coloca tanto empecilho, né, professora? Ainda mais nós mulheres, tem que cuidar da casa, tem que fazer isso, os filhos, aquilo. E às vezes a gente não enxerga as oportunidades. E é que nem eu assisti um professor falando que ele fala assim, se você dorme 8 horas, dorme 7, estuda 1 hora. Ele sempre fala isso, sabe? Mas eu não tenho tempo, eu só durmo 4 horas. Então, você vai dormir 3 horas só e 1 hora você vai estudar. E isso muito me incentivou, né? Porque é foco mesmo, é determinação. E depois que você consegue o objetivo, que você almeja, você está almejando ali, você alcança, você consegue dar só uma respirada, porque tem que continuar estudando. Olha, eu digo uma coisa, o maior ladrão de tempo do mundo hoje é o celular. Então faz uma experiência, desliga o seu celular por um fim de semana. Você vai ver como vai sobrar tempo para fazer todas essas atividades. Se eu puder te contar uma história rápida, posso te contar uma história rápida? Eu, quando fui fazer direito,
eu consegui um emprego, eu trabalhava numa empresa chamada IBM. IBM é a maior empresa do mundo de hardware, constrói computadores, notebooks, etc. Eu trabalhava com informática na IBM. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu fui fazer uma prova, o professor de penal era o professor Ivan da Silva, ele é um promotor de justiça aqui em Santos. Era uma prova em grupo, com consulta, e ele perguntava sobre os crimes contra a honra. Eu estava vendo o pessoal ali debatendo, não sei o que, tal. Era em grupo, mas cada um tinha que fazer sua prova. Eu fiz lá a prova com o pessoal, não estava entendendo nada. Fiz a prova, entreguei, falei, me dei bem. Prova coletiva, veio a nota 3. O professor Ivan me chamou e falou assim, Henrique, você tirou 3. Uma prova de consulta, em grupo. E eu refleti, falei assim, eu devo ter algum problema, que eu não estou entendendo nada. E foi ali que me deu um start, foi ali que mudou minha vida. Porque foi a partir daquela nota 3, numa prova em conjunto, numa prova de consulta, eu falei, eu não sei nada, eu vou jogar 5 anos de direito no lixo. Eu consegui fazer um acordo com a IBM, fui mandado embora, eles me mandaram embora, me demitiram, recebi todos os direitos trabalhistas, e a partir de então fiquei só estudando. Então, em um ano, o 5º ano, eu passei o 5º ano inteiro estudando, para tirar o atraso daquele 1º, 2º, 3º e 4º ano mal feito. E foi aí que eu consegui construir um pouco de cultura jurídica, um pouco de musculatura, para conseguir passar na OAB e aí começar a advogar. E daí as coisas, a devoção ao direito tomou conta de mim, e daí as coisas foram acontecendo. Então, eu acho que essa história de falta de tempo, realmente ele é preocupante, pois hoje a humanidade ela consegue produzir muito mais informação do que nós, seres humanos, somos capazes de consumir, de digerir. Então, você tem tantas informações que o grande segredo é você conseguir pensar qual que é a informação que merece atenção. Então, realmente é um grande problema essa falta de tempo na humanidade nos dias atuais. Eu confesso para o professor que às vezes eu falo isso para minha filha, eu falo, não sei nada, parece que não está entrando nada, parece que não está se encaixando. A gente lembra de alguma coisa, eu lembro, né? Eu lembro de alguma tem algum problema comigo, eu não estou memorizando, não é possível. E às vezes eu falo para ela assim, eu vou colocar no carro, em vez de ir escutando a rádio, eu vou escutando algum conteúdo jurídico. Né? Eu não assisto novela de jeito nenhum. Então, no começo que eu entrei, manda o meu para mim, por favor. Vou fazer uma discussão com a filha para não dar briga. Eu falei para ela que no começo, quando eu entrei na faculdade, que eu não entendia, palavras para mim era complicado mesmo, personalidade jurídica. Eu falava, nossa, eu não vou conseguir, eu vou desistir. E eu comecei a assistir. O nascituro. Eu comecei a assistir cursinho de direito civil no YouTube. Em vez de chegar lá na faculdade, em vez de assistir uma novela, um filme, alguma coisa, não. Aí ela passava no meu corredor e falou, mãe, a senhora vai enlouquecer. Eu falei, gente, eu preciso entender, eu preciso que entre na minha cabeça. E ali foi ganhando ali alguma coisa, né? Mas confesso que preciso melhorar muito, ainda não estou boa, não. Todos nós temos que estar sempre em constante evolução, não tem como. Sim, foi difícil, assim, sair do presencial para o modo virtual, né? Mas foi bom ao mesmo tempo, porque eu consegui terminar alguns cursos, inclusive fazer estágio online, né? Que eu tive que fazer no Sejusc, e para ir no presencial estava sendo complicado, então eu consegui terminar e foi maravilhoso, e consegui estudar. Então, se eu assistir a aula, se eu perdesse a aula hoje, eu consigo assistir a aula daqui a pouco, ou meia-noite, ou 1h da manhã, eu consigo assistir a aula. Então, isso para mim foi muito bom. Tem mais uma questão, né? Eu venho dizendo isso desde 2005. A informatização ela está popularizando e dando acesso ao direito. Por exemplo, hoje, todo e qualquer advogado que queira fazer uma sustentação oral no STJ, ele consegue.
Se ele quiser fazer uma sustentação no STF, ele consegue. Por exemplo, com a pandemia e a digitalização, eu comecei a fazer sustentações orais em tribunais que normalmente a gente não frequentava. Por exemplo, fiz sustentação oral no Tribunal de Justiça do Paraná, porque para você ir lá presencialmente, demanda despesa. Nem sempre o cliente tem condições de bancar. Eu tenho uma sustentação agora no TRF da 2ª Região, Rio de Janeiro. Nesse caso específico, o cliente ia despender as despesas para a gente ir lá presencialmente, mas nós vamos fazer por meio online. Então, assim, tem as desvantagens e tem as vantagens. Então, nós podemos ter acesso a esses tribunais por meio online e podemos ali, pelo computador, cara a cara com o desembargador, com o ministro, para dizer o direito, que nada mais é do que o dizer o direito. Nós estamos debatendo o direito e aquela ideia que eventualmente você traz, pode ser a ideia do desembargador também, ele pode dar provimento ao seu recurso ou não, mas realmente abriu portas para todos, não só para estudar, como fazer cursos, encontrar pessoas. O nosso curso Ciências Penais nasceu da internet. Você vai conhecer o Luciano Félix, você vai ver que é um cara extremamente inteligente. Eu nunca ia conhecê-lo se não fosse por meio de internet. Olha que bom. Então, tem essas vantagens que estão nos ajudando a expandir o nosso conhecimento, expandir as nossas lentes, que não fica mais restrita numa questão geográfica. Isso é muito, muito legal, muito importante. Poxa, muito legal, professor. Olha, eu quero agradecer, já chegamos a 9 horas aí, 2 minutos. Eu quero agradecer de coração essa participação, essa aula que o senhor nos deu, essas informações sobre os cursos lá no YouTube. Essa live também a gente vai colocar lá no YouTube do Bate-Papo Universitário, tá? A gente vai salvar, então quem quiser assistir depois também, compartilhar, muito importante. Eu vou deixar aí suas considerações finais aí para você falar um pouco mais dessa obra, né, Prática Processual Penal. Então eu quero agradecer a todos que participaram, né? E não tem gratidão, 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 não tem nem palavras, né? Pelo seu tempo aí, que nos concedeu uns 1 hora aí e 3 minutos aí. Então, e manda o livro para nós. Fica tranquila, que semana que vem a gente vai dar um jeito de encaminhar. Se precisar de estagiário, liga lá para a UniBR. Ajuda o pessoal da UniBR lá, os graduandos, já estamos no 6º semestre, tem uma turma já no 6º semestre, né? E tem, quem sabe aí também estagiário pro bono, eu tenho colegas que estão fazendo pro bono também, só por questão para querer aprender, né? Aprender sempre, né? Estudar sempre. Então, ajuda aí esse pessoal que lá na frente passar na OAB, quem sabe não, eu vou passar. No ano que vem acho que já dá para mim fazer a prova. Então, eu estou já nervosa, mas eu tenho fé que eu vou passar. E se eu não passar, eu tento de novo, uma hora. Isso assusta. Fala em prova da OAB, é engraçado que a gente entra no curso de Direito já com medo da prova da OAB, né? Como que o pessoal fala, nossa, a prova da OAB é muito complicada, a prova da OAB... Então, você fica com aquilo na cabeça, eu falo, gente, tem que estudar, ninguém vai no chutômetro. A prova da OAB, ela é um resumo de tudo que você viu na faculdade desde o começo. Então, é um termômetro, a prova da OAB é um reflexo, um termômetro da tua conduta como aluno durante o período de graduação. Se você for um aluno relapso, o aluno que valorizava mais o bar, valorizava mais os jogos de futebol do que as discussões dentro do campo do direito, você vai ter dificuldades. As novelas. Eu tenho amigos que já prestaram a prova da OAB mais de 12 vezes e não passam. Por quê? Porque não estão se dedicando o quanto é suficiente. Hoje tem muita história de coaching, porque o coaching, um método de estudo, bababá, estude dormindo. Eu sempre tenho a velha máxima, que é do glúteos máximo. Glúteos máximo. Senta na cadeira, estuda que não dá erro. Inclusive, como eu simpatizei demais aqui com você, com o seu pessoal, eu vou contar a minha técnica de estudo. Minha técnica de estudo é muito complexa, mas eu peço que vocês não espalhem, não contem para os outros. Fica só entre a gente. Live.
É assim, senta, abre o livro e lê. Se você sentar, abrir o livro e ler, não tem erro. Agora, para isso, para você sentar, abrir o livro e ler, você vai precisar desligar o celular, você vai precisar desligar a TV, você vai precisar estar num local bem iluminado, silencioso, que não tire o teu foco. Uma coisa é você sentar lá no meio da torcida do Santos, lá na Vila Belmiro, abrir o livro e começar a ler. Pessoal soltando rojão, batendo bumbo, gritando. Você não vai conseguir absorver nem 5% do que você está lendo. Mas você se concentra, você consegue absorver 80%, 90% do que você está lendo. É o que a gente quer. Então tem que estudar profundamente e, gente, entendam, o direito, o curso de direito, ou qualquer outro curso que você esteja fazendo, graduação, é a máquina do tempo. É uma máquina do tempo. Através dessa máquina do tempo, você vai conseguir se transportar da onde você está hoje para onde você quer chegar. Se você não se dedicar no teu estudo, se você não se dedicar em projetar a sua máquina do tempo, como é que você vai sair da onde você está para chegar onde você quer estar, para onde você quer ir? É verdade. Então você precisa se dedicar de corpo e alma. Tem um professor nosso, o Sidney Vida, não sei se você Conheço conhece. também, conheço. Direito empresarial. Isso. Aí eu falei, professor, ele falou, não, você tem que ler. Eu falei, professor, eu começo a ler, dá sono, começa. Ele lê em voz alta. E ele gesticula, né, explica bem. E eu comecei a usar essa técnica aí para ler em voz alta. É muito. Bom resultado. Uma outra coisa legal também é você pegar um livro que você goste. Qualquer livro. Por exemplo, eu gosto bastante dos livros do Carlos Heitor Coni. E tem um livro dele, que em particular, que eu gosto bastante, chama Pilatos. Então, às vezes eu quero estudar um assunto, eu estou sem saco, eu pego o livro do Carlos Heitor Coni, leio algumas páginas, umas 10 páginas, depois eu coloco ele de lado e vou no livro de direito, que é pesado, que é denso. Sempre dá certo. É como quando você vai fazer uma corrida. Você não faz primeiro um aquecimento? Você não se aquece, alonga os músculos, bebe um isotônico e depois você corre? A mesma coisa é o direito. A mesma coisa é a leitura. Você começa com uma leitura que te é agradável, uma revista, alguma coisa, faça uns 10, 15 minutos fazendo um aquecimento, e aí depois você vai entrar numa leitura jurídica mais densa, um Washington Luiz de Barros, um Alexandre de Moraes, direito constitucional, um Auri Lopes no processo penal, e aí você vai embora. Eu sempre faço isso, sempre dá certo. Eu peguei um livro agora para ler, que eu achei muito interessante, foi uma colega de turma que indicou, Medida por Medida, Direito em Shakespeare. Eu achei muito interessante, muito legal, coisa assim que eu não imaginava que eu ia gostar tanto, então estou devorando o livro. Então... Aí é interessante, você começa nesse livro, lê algumas páginas, e aí depois você vai estudar a matéria. Você vai ver como vai ser muito mais fácil. Legal, olha, boa dica, vou fazer isso. Professor, obrigada. Volte ao bate-papo universitário. Eu quero deixar aqui meus agradecimentos, né, pelo seu tempo, como eu já falei, à UniBR, nossa parceira, a todos os professores que nos apoiam no bate-papo universitário, e deixo aí as suas considerações finais para os nossos live espectadores. Eu agradeço o convite. Pessoal que tiver alguma dúvida, quiser falar comigo, pode chamar no direct do Instagram. Entra no canal do YouTube, também pode comentar nos vídeos que eu sempre respondo. E minhas considerações finais eu vou trazer Rui Barbosa, o maior de todos, o pai de todos. Rui Barbosa tem uma frase que está escrita na entrada do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, atrás do seu busto, abaixo do seu busto, e poucas pessoas veem essa frase ao entrar ou sair do tribunal. E eu quero fazer minhas as palavras de Rui Barbosa, que diziam assim: vivi no trabalho, estremeci o mundo e não perdi o ideal. Então, meus amigos, vivam no trabalho, estremeçam o mundo, mas jamais percam o ideal. É uma fórmula que não pode dar errada. Então, Rui Barbosa me empresta essas palavras, essas são as minhas considerações finais. Agradeço o convite, foi um prazer falar com vocês.
e espero vê-los no mundo real, na vida real, na UniBR, na palestra ou pelos fóruns. Estamos aí. Grande abraço a todos. Obrigada, professor. Beijo a todos, boa noite. Fiquem com Deus e um bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau.